Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, né? É mais um vídeo da nossa sériezinha Respondendo a Minha Filha. E como da outra vez, né? Que ela teve uma pergunta bem interessante, ela hoje também pesquisou durante a semana, pensando assim, qual pergunta faria sobre Deus, e ela chegou a uma conclusão. E nós hoje vamos fazer esse vídeo em cima dessa pergunta ou dessa dúvida que ela tem. Qual é, filha, a sua pergunta? Quem criou Deus? Como, filha? Diga para eles ali qual é a sua pergunta. Calma, bem devagarzinho, filha, pausadamente, para que as pessoas entendam qual é a sua dúvida. Quem criou Deus? Olhe. E aí nós partimos do princípio. Veja a pergunta dela. Ela quer saber quem criou Deus. E talvez, filha, a sua pergunta seja baseada no questionamento, né? Se nós somos criatura, né? Nós criamos um gatinho, né? Ele nasceu, né? E Deus? Quem criou, né? Quem criou Deus? Essa é a pergunta da minha filha. E a resposta, filha, é ninguém. Ninguém criou Deus. Por que ninguém criou Deus? Porque Deus sempre existiu. Deus, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, três em um, triuno, ele sempre existiu. Então, ninguém criou ele, mas ele decidiu criar. E aí ele nos criou, né? Uma coisa interessante sobre Deus é que, por ele não ter sido criado, ele não tem princípio. Deus não tem princípio. E nem muito menos Deus não tem fim. Ele nem tem princípio e nem tem fim. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu. Nós somos seres, né, que fomos criados e morremos, mas Deus não. Deus, ele é eterno, ele vive, ele sempre viveu e sempre vai viver, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno, né? E nós vamos ver isso de uma forma bem simples no Salmo 90, versículo 2, né? Uma coisa interessante, filha, sobre Deus. Você vai para a escola para quê? Para que você vai para a escola? Para estudar. E você vai estudar, então, olha para lá, filha, para as pessoas verem. Você vai para estudar, então você vai lá, responda para lá para eles. Você vai para o que lá? Para estudar. E lá você estudando faz o que? Você aprende, não é? E é interessante porque o Salmo 40 e o versículo 13 e 14 diz quem foi que ensinou a Deus, quem foi que passou o conhecimento para Deus. Então, para ver como Deus ele é eterno, filha, como Deus não foi criado por ninguém, Deus sabe de tudo. Olha para lá, filha, Deus sabe de tudo. Deus ele tem todo o conhecimento e ele não tem princípio e nem fim. Por quê? Porque ele é eterno. Então, aí vem muitas vezes as pessoas perguntam, filho, talvez até você também, quando você foi perguntar, então quer dizer que Deus ele surgiu do nada? Não. Por quê? Porque o nada não existe. Não existe nada. Sempre houve Deus. Não havia nada, mas sempre havia Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Salmo 89, versículo 11, decidiu criar o universo. E outra coisa bem interessante sobre Deus, filha, para ver como Deus ele é eterno, é que nós não mudamos. Você se lembra que... olha para lá, filha, para as pessoas verem. Você se lembra, filha, que você era um bebezinho? Sim. Né? E o bebezinho vai mudando, não é? Mas Deus, por ser eterno e ser o nosso Deus, o nosso Criador, ele não muda. Tiago 1,17. Deus não muda. Ele que criou o tempo. Ele é atemporal. Nós somos temporal, vivemos nessa época, mas Deus é atemporal, filha. Deus vive além do tempo. Deus ele é o Criador do tempo. Ele não está preso ao tempo. Nós estamos presos ao tempo, mas Deus não está preso ao tempo, porque foi Ele que criou o tempo. Então, para concluir, filha, para que esse vídeo não fique longo, né? Se Deus houvesse sido criado, a gente ficaria com aquela pergunta assim: Deus foi criado, então alguém o quê? Criou o Criador de Deus.
E quem criou o Criador do Criador de Deus? Aí outra pessoa criou o Criador do Criador do Criador. Então era uma infinitude sem fim, porque sempre a gente procuraria quem criou. Mas com Deus não é assim. Deus não foi criado por ninguém. Só existe... E outra coisa, filha, que você tem que entender. Olha para lá, filha, para as pessoas te verem. Uma coisa que você, criancinha, tem que entender, assim como minha filha, é que além de Deus ser eterno e ele ser o criador do universo, além dele não ter sido ensinado por ninguém, além dele não ter princípio nem fim, e ele não mudar, ainda há uma coisa que nós devemos entender. Só existe um Deus. Não existe dois deuses, não existe três deuses, só existe um Deus. O resto não são deuses, mas são falsos deuses criados pelas pessoas. As pessoas criam falsos deuses porque elas têm a necessidade desse vazio que elas têm de Deus para adorar a Deus. Então ela cria falsos deuses, mas só existe um Deus. E esse Deus, ele além de ser único, o nosso Deus, o Criador de todo o universo, que sempre existiu durante toda a eternidade, ele tem uma exclusividade, filha. O nosso Deus, ele tem três características maravilhosas. Ele é onipresente, Deus está em todo lugar, filha. Então, papai, Deus está aqui, Deus está aqui. Então, Deus, olha para lá, filha. Deus está em todo lugar, criancinha. Deus está aí, Deus está aqui, Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque ele é transcendente, ele transcende, ele está... Mas ao mesmo tempo Deus é imanente, então ele se comunica, ele cuida das pessoas, ele tem esse contato pessoal, ele tem esse convívio com os seres humanos, né? Ele se comunica com os seres humanos, ele não é um Deus mudo, né? Como as estátuas feitas de imagens que os homens criam lá. Aquelas imagens não tem olho, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Mas o nosso Deus, ele é imanente, então ele fala conosco. Ele é onisciente, filha. Deus sabe de tudo. Olha para cá, filha, para as pessoas te verem. Deus sabe de tudo. E para finalizar, ele tem todo o poder, filha. Deus tem todo o poder. Olha que coisa linda. Quando a gente vai à praia, filha, tu gosta de ir à praia, filha? Quando a gente vai à praia, aí tu vê, filha, que a água vem até o lugar e depois volta. É para mostrar o poder de Deus. Então, crianças, a perguntinha da minha filha: quem criou Deus? Ninguém, porque Deus é eterno. Ninguém criou Deus. Ele, ao invés de ter sido criado por alguém, ele é o nosso Criador. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então tudo que foi feito, os animaizinhos, o mar, o céu, a lua, as estrelas, o sol, tudo foi criado por Deus. E nós somos criaturas de Deus. Ele é eterno e sempre existiu e sempre vai existir durante toda a eternidade. Então que Deus abençoe você, criancinha, e que Deus abençoe seus pais também, que possam ensinar as verdades das Escrituras sobre o nosso Deus, que é único e é santo, e que um dia virá e nos levará para estar junto com ele. Dá tchau, filha, para as pessoas. Tchau, até o próximo vídeo.